E cumprimento a todos nesta manhã com a paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família e que toda a graça de Deus esteja consigo na sua vida. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Hoje vamos estar a dar continuidade na nossa leitura do Gênesis, capítulo 38, onde a palavra nos fala que depois que os irmãos venderam José, Judá, um dos seus irmãos que planearam a venda também dos seus irmãos, ele foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã, e ali Judá ficou conhecendo uma filha de Cananeu que chama Sua. Entretanto, eles tiveram 3 filhos. Judá estava em Quizebe quando o último filho dele nasceu, que deu o nome de Sela. Então, a palavra nos diz que Judá casou o seu primeiro filho com uma mulher que chama Tamar. O Deus Eterno não gostava muito da atitude do filho de Judá, do Er. Então o Er acabou por morrer e Judá deu a sua nora para o segundo filho para que tenha relação com a viúva e assim pudesse o seu filho mais velho tivesse filhos através do seu irmão. Mas o segundo também acabou por morrer. Então a palavra nos diz que o Judá ficou com medo de entregar o terceiro filho para a viúva a fim de não morrer também. Então ele disse para que Tamar volta para a casa dos seus pais até que o Selá, que é o último filho, ou seja, o filho mais novo, até que o Selá tivesse a idade adulto, assim pudesse dar a continuidade na família, casar com a Tamar e os dois pudessem ter filho. Só que o pai ficou com medo que também pudesse acontecer o mesmo como aconteceu com os 2 filhos. Então prometeu que ia dar para Tamar o seu último filho, mas depois não cumpriu a palavra. O homem não cumpriu a palavra, até que um dia, passou um bom tempo, a mulher do Judá morreu e Judá estava a fazer a sua rotina para ir até o campo tratar das suas ovelhas. Então a mulher, a viúva Tamar, ouviu que o Judá ia passar para aquele caminho para ir até o campo. Então ela fez uma armadilha, e fingiu de ser uma prostituta, ficou no caminho e o seu sogro foi e pediu para deitar com ela, e onde ela aceitou a deitar com o seu sogro, pedindo algo em troca, como garantia. Então assim sucedeu que ela ficou grávida. Passando um tempo, passando cerca de 3 meses, passando por volta de 3 meses, Judá soube que a sua nora agiu como prostituta e agora estava grávida. E aí, como a lei era severa, o propriamente Judá pediu para que castigasse a mulher e assim que ela seja queimada. Mas quando a mulher, tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi dono destas coisas. Examine e veja de quem são. E tinha lá sinete, tinha lá o cordão, tinha lá a vara do pastor. Então logo o seu sogro reconheceu que as coisas eram dele, e assim não queimaram a mulher, porque o sogro reconheceu que quem errou foi ele. Por quê? Porque ele não cumpriu a palavra. E a mulher fez tudo isso
por falta da palavra. Amém, irmãos? Por falta da palavra. Então, muitas das vezes nós hoje nós vemos a decepção, a tristeza, muitas das vezes a traição que nós sentimos, e muitas das vezes isso leva até a morte. Por quê? Por falta da palavra, por falta de compromisso. Irmão, nesta manhã, a palavra ou essa passagem nos ensina de que nem sempre o homem é fiel à sua palavra. Nós devemos ter totalmente confiança no Senhor, porque o homem é falho, todo o tempo o homem falha, irmãos. A palavra nos leva até Romano, onde a palavra nos diz aqui em que 1:20, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, tanto o seu poder eterno como a sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso no que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Embora conheçam a Deus, não lhe dão a honra que merece e não lhe são agradecidos. Ao contrário, acabam pensando só em tolices e as suas mentes vazias estão cheias de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são loucas. Irmão, o homem praticamente não sabe de nada e muitas das vezes o homem compromete, mas não consegue cumprir, porque o homem faz a sua própria astúcia, faz a sua própria conhecimento, e isso nos leva à perdição. A palavra diz que é por causa dessas coisas que Deus entregou o homem às suas paixões vergonhosas. É por causa da falta de palavra, é por causa da falta de conhecimento, pensando que ele tem todo o conhecimento. É por falta de sabedoria que o homem, pensando que tem sabedoria, é por falta da palavra também, por causa dessas coisas, então Deus entregou. Então faz aquilo que você pensa no seu coração. E coração é traiçoeiro, irmão. Coração é traiçoeiro. A palavra nos diz em Romanos, ainda continua, que em Romanos 31 a palavra diz que são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros, irmãos. Não tem pena dos outros. E nós vemos isso dentro desta sociedade que nós vivemos. As pessoas são egoístas, pessoas só pensam nele. Muitas das vezes nós passamos por situações da vida e a pessoa diz assim: eu passei por isso, eu passei por aquilo. E os outros? Você não pensa também que, se calhar, os outros também têm passado pela mesma situação? Nós vemos a falta de empatia, as pessoas são egoístas de forma que pensam só nele e sua família. Você diz assim: eu não ligo para ele porque ele não liga para mim. E você já pensou, mas por que ele não liga para mim? Já que ele não liga, eu vou ligar. Você não sabe da situação dos outros, você não sabe do tempo dele, você não sabe das situações que ele está a passar, mas mesmo assim você está a cobrar porque você só pensa em si. Você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa que não tem empatia para os outros e só pensa em si e em seu redor. Então muitas das vezes nós vimos essa falta de Deus no nosso coração, mas a palavra diz que todos nós temos essa natureza da humanidade, todos nós temos essa presença de falta de empatia, de egoísmo, mas Jesus Cristo ele veio para mudar. Quando fala da escravatura, quando fala da prisão, esse tipo de prisão mental, irmão, e Jesus veio para nos libertar. Amém? A palavra que está em Romanos também, capítulo 3, a partir do 11, ele diz que não há ninguém justo, ninguém que tenha juízo. Não há quem adore a Deus. Todos desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há ninguém mesmo. Irmãos,
Só a salvação de Jesus, só a salvação de Cristo, para que nos possa salvar. A palavra diz que, mas agora, desde já, Deus já mostrou a maneira como aceita as pessoas, e esta aceitação não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver com profetas também. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Só isso, irmão. A única que não decepciona, a única que não te leva à depressão, a única que não te leva ao fundo do poço a fim de você desistir de tudo, é só ter fé em Cristo Jesus e aceitando Ele como seu único Salvador da vida, irmão. Porque enquanto você tenha toda a sua confiança no seu trabalho, você vai decepcionar. Toda a sua confiança na riqueza, no dinheiro que você tem no banco, vai decepcionar. Toda a confiança na sua família, você vai decepcionar. Você vai passar por momentos depressivos, irmão. E o homem não vai estar lá para te dar a mão e tirar do fundo do poço. Então tenha fé. E Deus, Ele está de braço aberto para aceitar. Por quê? Sabendo que nós somos humanos, que nós somos falhos, que nós temos falta de palavra, que nós muitas vezes não cumprimos aquilo que nós falamos, que nós somos falhos e vários defeitos que nós temos. Nós não somos nada como o homem, irmão. Por mais que o homem estude, por mais que o homem tenha conhecimento, mas ao comparar com o conhecimento, com a sabedoria que Deus dá, nós somos nada, irmão. Por isso, toda a nossa confiança, todo o nosso ânimo, toda a nossa glória, devemos somente a Deus. Glória a Deus, irmão. Vamos orar. Pai, nesta manhã nós viemos aqui pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Pai. Pelas muitas vezes que nós somos egoístas e pensamos somente em nós, Pai. Pai, nesta manhã nós estamos a pedir perdão, que o Senhor possa quebrantar o nosso eu, Pai, e nos dirige através do seu Espírito Santo, Pai. Insira sobre nós, Pai, e diminui o nosso eu e nos deixa crescer através do Espírito Santo que nos guia para o caminho do bem, Pai. Pai, nesta manhã nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, Pai, pelas vezes que nós julgamos as pessoas, pelas vezes que nós comprometimos com a palavra, mas como homem nós falhamos, Pai. Pai, nesta manhã nós pedimos, Pai, que venha cobrir também a nossa casa, que venha cobrir a nossa família, Pai. Nos livre de todo o mal, de todo o perigo, Pai. De todos os seres, Pai. De toda a natureza da humanidade, Pai, que só nos leva para o caminho do mal, que nos leva para o caminho de falar mal uns dos outros, que nos leva para o caminho de odiar e de ser atrevido, de ser orgulhoso, Pai, de muitas maneiras de que nós usamos para fazer mal às pessoas, de muitas maneiras que nós usamos para desobedecer os nossos pais, Pai. Muitas das vezes que nós somos imorais, que nós não cumprimos a palavra, Pai, por falta de amor também que nós temos uns com os outros, porque a sua palavra diz: ama os outros como amar a si mesmo. Muitas das vezes nós não fazemos isso, Pai. Pai, nós pedimos perdão, nós pedimos que o Senhor nos guie para o caminho do bem, para o caminho que nos leva a conhecer a sua profundidade, Pai, a conhecer o seu amor verdadeiro, porque o Senhor entregou o seu único Filho para nos salvar, Pai. Todo o nosso pecado foi em cima dele, Pai. Toda a nossa doença, meu Pai. Então nós pedimos perdão sinceramente nesta manhã, Pai, que o Senhor possa ser o nosso guia, Pai, que nós possamos conhecer o seu verdadeiro Deus, como diz em palavra que está em Romano capítulo 1, 20, que desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, tanto o seu poder eterno como a sua natureza divina, tem sido visto claramente, mas o homem não reconhece, Pai. Pai, nos dê a força e nos dê a coragem para que possamos reconhecer, Pai, para que possamos reconhecer aquilo que o Senhor tem feito desde sempre, Pai, até hoje. Nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.